Olá pessoal, hoje eu trago aqui para vocês o passo a passo desse lindo tapete. É um tapete econômico, para estar vendendo aí na faixa de R$ 25, porém, dependendo da região, você consegue estar vendendo esse tapete aqui até R$ 45. Eu fiz ele para deixar aqui no ateliê, para estar saindo nos tapetinhos de 25. Então eu fiz as minhas adaptações. E cheguei à conclusão que eu consigo vender esse tapete por R$ 25, que sim, estarei lucrando. Porque como é uma peça rápida de fazer, eu consigo fazer vários no dia. E esse tapete, pessoal, ficou a medida aproximada de 66 de comprimento por 48 centímetros de largura. Porém, aqui, ele tem misturas de fio 6 e fio 8. A base foi feita no fio 6 e aqui foi feito no fio 8. Mas no passo a passo, eu vou ensinar ele para vocês, todo no fio 8. Acredito que vai ficar um pouco maior, né? Porque vai ser feito todo no fio 8. E eu já vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz a tampinha do vaso também. Porém, vou liberar primeiro o passo a passo do tapete e eu acredito que essa semana ainda eu libero o passo a passo da tampa do vaso. Vou até mostrar a tampinha de vaso aqui para vocês verem como que ficou. E olha só. Aqui está a minha tampinha de vaso. Ela ficou bem certinha, olha, na tampa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Fiz a redinha. Essa redinha eu sou acostumada a fazer nas minhas peças, né? E olha só, vocês podem ver que ele ficou bem certinho aqui, olha. Então, super amei estar fazendo e quero sim trazer o passo a passo da tampinha do vaso para vocês também. Porém, hoje eu vou gravar, na verdade, o passo a passo do tapete. E acredito que amanhã, terça-feira, eu já consiga estar liberando a aula para vocês. Eu já vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar para fazer o tapete. Eu vou estar utilizando para fazer aqui o meinho dele, o início, sobrinhas de fio, olha, isso aqui é a cor caravela da Barroco. E vou estar utilizando o verde gramado, para estar passando ao redor do início aqui, olha, da base. E para fazer essa parte aqui, que aqui eu fiz no caque, eu estarei utilizando o cru, fio de ordem 8. E essa parte marrom, eu vou estar utilizando a cor camurça, também de ordem 8. E vou estar utilizando a minha agulha de número 4 milímetros, que é a que mais adapta aqui com a minha tensão de pontos. Mas vocês utilizem aí a agulha que vocês têm costume de estar utilizando, né? E a tesoura para cortar o nosso fio, fazer os arremates. É isso, meus amores. Às vezes eu pingo um pinguinho de cola também na hora dos arremates. Então é isso, bora lá para o nosso passo a passo. Que Deus abençoe, que vocês consigam entender a minha explicação aqui, principalmente as meninas iniciantes no crochê. E que vocês façam muito esse modelinho de tapete e que vendam muito. E eu vou batizar esse tapete como tapete rapidinho, porque ele é muito rápido de fazer. Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vou iniciar o meu trabalho com o fio caravela, dando uma laçada aqui. E a partir daqui, eu vou fazer 36 correntinhas. Procurem não fazer essas correntinhas muito apertadas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as minhas 36 correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 36 correntinhas, vou contar 1, 2, 3, 4 correntinhas voltando para trás. Na quinta, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Já fiquei com 2 pontos altos com essas correntinhas aqui que eu contei, voltando para trás. Vou fazer mais um ponto alto. E aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, laçar o meu fio, vou pular 1 ou 2 correntinhas de base. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto.
dessa forma. Na correntinha seguinte, vou fazer mais um ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto, ficando novamente com um grupinho de 3 pontos altos. Então, a sequência será essa: 2 correntinhas, pula 2 da base e nas 3 correntinhas seguintes faço um ponto alto para cada correntinha, ficando com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer o meu aqui e no final eu volto com vocês. Fiz aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando 2 correntinhas de base, e ao final ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora nós vamos fazer o outro lado. Então vamos fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio na agulha e vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui nós vamos ficar com essa argola, que é para onde a gente vai fazer a parte oval depois. Já vou jogar esse fio aqui pra frente, olha, para ficar mais fácil para arrematar depois. No próximo ponto da base, outro ponto alto. No próximo ponto da base, outro ponto alto. Então, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto da base. Novamente, vamos repetir as 2 correntinhas de intervalo. Vamos no próximo grupinho aqui e vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da base. Ficando novamente com um grupinho de 3 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a minha carreira. Dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto, onde tem 2 correntinhas, também vou fazer 2 correntinhas para pular para o próximo grupinho. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês no final para a gente continuar. Cheguei aqui ao final da carreira, fiquei novamente com 7 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui eu fiz 7 correntinhas, aqui nessa outra parte oval também vou fazer 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui, olha, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto, vou introduzir a minha agulha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Corto um pedaço assim para ficar bom para arrematar depois. E vou vir aqui, olha, introduzir a minha agulha no próximo ponto aqui, ó, nessa argolinha. E vou puxar essa laçadinha lá pra trás, pra facilitar na hora do arremate. Olha, puxei a laçadinha, venho aqui, olha, e fecho. Dessa forma. Assim o fio já fica lá atrás pra gente arrematar depois. E aqui está o início do meu tapete. Agora nós vamos entrar com a parte verde. Vou pegar aqui o meu verde gramado, mas vocês peguem aí o fio que vocês tiverem aí disponível. Vou vir nesse primeiro espacinho aqui, olha, depois da argolinha, e vou amarrar o meu fio aqui. Eu faço assim, pessoal, eu amarro, né, dou um semi-nó. No caso, não é um nozinho, eu só faço assim, porque depois eu arremato direitinho, olha. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vou laçar o fio. E vou colocar nesse espaço de 2 correntinhas mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou para o próximo bloquinho, para o próximo espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Agora nós vamos ficar com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, só que dessa vez nós estamos fazendo no intervalo das correntinhas. Olha só, 2 correntinhas, vou para o intervalo de correntinha e faço 3 pontos altos,
ficando assim com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Dessa forma, eu vou fazer o meu aqui. Chegando aqui, olha, na parte oval, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, na parte oval. Eu fiquei aqui com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas aqui de intervalo. Vou vir dentro da argolinha de 7 correntinhas. E aqui eu vou distribuir 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, olha, 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Laço o fio, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Laço o fio novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Laço o fio novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Laço o fio novamente, 2 pontos altos. E assim nós completamos os nossos grupinhos, os 5 grupinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço novamente 2 correntinhas e aqui eu vou fazer a outra lateral, que será o mesmo que eu fiz do outro lado. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu vou voltar com vocês lá no final, porque aqui, olha, vai ser igual aqui. E essa parte oval vai ser, aqui vai ser igual. Então, eu vou voltar com vocês aqui no final, para que a aula não fique muito demorada, né, pessoal? Voltei aqui, pessoal, olha, do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Do mesmo jeito que eu fiz nessa parte oval, eu fiz nessa também. E aqui já fiz as minhas 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, olha, 1, 2, 3, na terceira correntinha do primeiro ponto, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar o fio dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Eu gosto de cortar um pedaço bom para fazer o arremate depois. E agora eu vou introduzir a agulha, olha, nessa primeiro espaço aqui, nessa primeira argolinha, e vou puxar, ó, introduzo de trás para frente. E puxo essa laçadinha lá para trás. Assim eu já deixo o fio atrás da peça para estar arrematando depois, olha. Agora eu puxo aqui, olha, e fecho a laçada. Esses arremates aqui eu vou fazer depois, mas eu vou fazer um aqui para vocês verem como que eu faço meu arremate. Eu abro o meu fio ao meio. Se são 6 perninhas de fio, eu coloco 3 perninhas para um lado, 3 para o outro. Aí eu venho aqui, olha, no meio de qualquer um desses pontos e puxo apenas 3 perninhas, olha. E aqui eu dou 3 nozinhos. Um nozinho, 2 nozinhos e 3 nozinhos. Dessa forma eu faço meu arremate. Aí eu corto o meu fio. Não fica grosseiro o arremate. Eu dou um pinguinho de cola, mas eu não estou com a minha cola aqui no momento. Então, é assim que eu faço o arremate. E agora, nós vamos entrar, pessoal, com o fio cru, para fazer a nossa base. Vou pegar o meu fio aqui, olha. Lembrando que eu tô fazendo todo no fio 8. E aqui eu venho nesse primeiro espaço, olha, tá vendo? Aqui, onde forma a parte oval. Então, eu vou vir no primeiro espaço depois da parte oval e vou amarrar o meu fio aqui. Dessa forma. Aqui eu vou subir 1,
2, 3 correntinhas. Já tenho um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou colocar mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Olha assim, desse jeito. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo intervalo de 2 correntinhas e aqui também eu vou fazer 3 pontos altos. Essa carreira será a carreira toda com bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer aqui até quando chegar na parte oval, aí eu volto com vocês. Caso alguém tenha dúvida, eu quero explicar direitinho. Fiz toda a minha lateral aqui com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiquei com 7 bloquinhos na lateral. Aqui na parte oval é a mesma coisa. Eu vou fazer 2 correntinhas e no intervalo de 2 correntinhas também vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então vai ser assim, pessoal, por toda essa carreira, tanto na lateral quanto na parte oval. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Então eu acho que eu já expliquei direitinho para vocês como que é essa carreira. Então eu vou fazer a minha aqui, olha, e no final eu volto com vocês para a gente começar a próxima carreira. Fiz aqui toda a minha carreira com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tanto na parte reta do tapete, que é a lateral, quanto na parte oval. E cheguei aqui ao final, fiz as 2 correntinhas de intervalo, vou vir, ó, aqui, ó, no primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha aqui, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Agora vamos caminhar com pontos baixíssimos até o espaço de 2 correntinhas. Cheguei no espaço de 2 correntinhas, também fiz um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou fazer novamente bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço, espero que vocês estejam visualizando direito aí. Vou para o próximo espaço aqui de 2 correntinhas. Novamente faço 3 pontos altos. Vou fazer essa carreira com vocês até chegar na lateral ali, na parte oval. 2 correntinhas. 3 pontos altos. No espaço de 2 correntinhas. Novamente 2 correntinhas. 3 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E assim eu vou fazendo por toda a lateral do meu tapete. 2 correntinhas. Próximo espaço de correntinha, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. E agora, pessoal, cheguei aqui na parte oval. Como que eu sei que eu cheguei na parte oval? Cheguei aqui, olha, aonde tem os primeiros 2 pontos altos. Aqui inicia a minha parte oval. Então eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, quando eu cheguei aqui na parte oval, que tem os 2 pontos altos aqui, olha, eu vou vir no intervalo de correntinhas e aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Aliás, vou fazer as 2 correntinhas primeiro, né, de separação, tava esquecendo. E aqui, olha, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas novamente. Venho pro próximo intervalo de correntinha e faço mais 4 pontos altos. Então, a parte oval do meu tapete será assim nessa carreira. 2 correntinhas novamente, próximo espaço de correntinha, 4 pontos altos.
Ao total, nós vamos ficar com 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas novamente. Próximo intervalo de correntinha, 4 pontos altos. 2, 3 e 4. 2 correntinhas novamente. Próximo intervalo de correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E aqui eu termino a minha parte oval dessa carreira, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, olha, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E quando chegar aqui, olha, na outra parte oval, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui nessa parte, que serão 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer o meu aqui e chegando aqui no final eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, pessoal. O mesmo que eu fiz aqui, olha, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, eu fiz aqui do outro lado. E o mesmo que eu fiz aqui, olha, 5 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, eu também fiz aqui, olha, na outra parte oval. E cheguei aqui, vou fechar a minha carreira, já fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui, olha, no primeiro ponto alto, introduzir a minha agulha e fechar com um ponto baixíssimo. E agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até chegar no espaço de 2 correntinhas. Cheguei no espaço de 2 correntinhas, também faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas que correspondem ao meu primeiro ponto alto para iniciar a próxima carreira. Vou fazer 2 pontos altos, formando assim um bloquinho de 3 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E vou trabalhar por toda a minha lateral do tapete aqui, olha, na parte reta, né? 2 correntinhas e bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer aqui, pessoal, os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Quando chegar na parte oval, eu volto com vocês. Novamente na parte reta, fiquei com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E cheguei aqui na minha parte oval. Como eu sei que eu cheguei na parte oval, aonde fizemos aqueles bloquinhos de 4 pontos altos. E aqui também eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, olha, pular o primeiro ponto da base, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou no ponto alto seguinte, mais um ponto alto. No ponto alto seguinte, outro ponto alto. E aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Aqui a gente vai iniciar os nossos aumentos para formar a parte oval do nosso tapete. Que é aquelas pizzas, né? Tem gente que fala que é pizza, né? Então, agora eu vou fazer novamente 2 correntinhas. Vou para o próximo grupinho aqui de 4 pontos altos. Novamente, pulo o primeiro ponto da base, venho no segundo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Vou para o próximo grupinho de 3 pontos altos. Pulo o primeiro ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, aqui vocês observam que já começou a fazer os aumentos. Ó, na carreira anterior, tínhamos 4 pontos.
Na próxima carreira, ficamos com 5. Na próxima, iremos ficar com 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Faço aqui mais 2 correntinhas de separação. Pulo o primeiro ponto da base. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, fiz 3 pontos, né? Exatamente. Agora, cheguei aqui no intervalo de correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Eu tô explicando dessa forma, pessoal, porque tem meninas que são iniciantes no crochê. E se a gente não explicar dessa forma, elas não entendem. Assim como eu tive dúvidas no início, acredito que tem muitas meninas aí que têm dúvida. Novamente, 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto da base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Olha, 1 e 2. Então, essa carreira, na parte oval, vamos ficar com grupinhos de 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos. Vou entrar novamente na parte reta do meu tapete. Vou fazer 2 correntinhas e aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui do outro lado. Então, pessoal, eu vou fazer aqui do jeito que eu orientei vocês. Parte reta, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Parte oval, 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. E eu volto aqui, olha, pra gente iniciar a próxima carreira. E na próxima carreira eu já vou mudar a cor do meu fio. Fiz aqui, pessoal, do jeito que eu orientei vocês, o mesmo que eu fiz de um lado e numa lateral aqui na parte oval, eu fiz do outro lado aqui e na outra parte oval. E cheguei aqui, vou introduzir minha agulha no primeiro ponto alto, vou puxar a laçada aqui, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cor. Porém, se vocês forem fazer o tapete de vocês de uma cor só, cor única, não precisa estar cortando. Eu vou puxar essa laçadinha para trás, do jeito que eu já ensinei vocês, olha. Introduzindo a agulha de trás para frente e puxando a laçadinha lá para trás. Se vocês forem continuar com a mesma cor, é só caminhar com pontos baixíssimos aqui até o próximo intervalo de correntinha e dar continuidade. Porém, eu vou fazer a troca de cor, porque a ideia de estar fazendo esse tapete, pessoal, é estar utilizando os cones abertos. Por isso, eu estou utilizando outras cores, né? Não estou fazendo de cor única. Eu já vou arrematar a minha base aqui, do jeito que eu expliquei para vocês lá no início, que eu faço o arremate, abrindo aqui ao meio, né? E volto com vocês pra gente iniciar com a próxima cor. Base arrematada e agora vamos entrar aqui com a cor camurça. Vou virar o meu trabalho pro direito e agora eu vou entrar aqui com o meu fio camurça. Eu vou vir aqui, olha. Depois que eu fiz esse aumento aqui, olha, a parte oval, eu vou pular esse primeiro bloquinho. Eu pulo esse primeiro aqui, olha, espacinho de 2 correntinhas, eu venho no próximo. Entenderam? Pula esse primeiro, venho no próximo. E aqui eu vou amarrar o meu fio camurça. Lembrando que se vocês estiverem trabalhando com a mesma cor, é só caminhar com pontos baixíssimos até esse espaço aqui de correntinha. Aqui eu amarro o meu fio. E aqui, pessoal, vai ser praticamente a mesma coisa. Na parte lateral, eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na parte oval, eu vou fazendo os aumentos. Aqui, olha, cada carreira vai ficar os aumentos, né? Se aqui eu tenho 5, nessa agora eu vou ficar com 6. E assim por diante. Então, vamos lá. 3 correntinhas, que já me corresponde a um ponto alto. Laço o fio. Venho aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. Laço o fio novamente. E mais um ponto alto no mesmo espaço de 2 correntinhas. Fiquei com 3 pontos altos.
2 correntinhas, pulo para o próximo espaço aqui, olha, de correntinha, e aqui também vou colocar 3 pontos altos. Eu vou fazer com vocês até chegar ali na parte oval. 2 correntinhas novamente. Aí meu fio tá enroscando aqui. Deixa eu puxar ele para ficar mais fácil. Pronto. 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente. Próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente. E no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente. Próximo espaço, 3 pontos altos. Cheguei agora na parte oval do nosso tapete. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto. Vou pular esse primeiro ponto aqui, olha. Pulo esse primeiro, venho no próximo, laço meu fio e faço um ponto alto. Vou para o ponto alto seguinte, laço o fio novamente e outro ponto alto. Vou para o ponto alto seguinte, laço o fio, outro ponto alto. Laço o fio novamente, no próximo ponto, outro ponto alto. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente, laço o meu fio, pulo o primeiro ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E aqui no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pessoal, isso aqui agora vai ser só repetição, então eu acho que não tem necessidade de eu estar repetindo para vocês. Então, vocês viram que aqui, olha, eu fiquei com 5, aqui eu já fiquei com grupinhos de 6 pontos altos. E aqui, sempre vai manter aqui, olha, os bloquinhos, né? De 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, aqui na lateral, aqui na parte reta do nosso tapete. Então, eu vou fazer essa carreira toda, do jeito que eu expliquei para vocês. Do jeito que eu faço aqui, eu faço desse outro lado. E do jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. Eu vou fazer essa carreira inteira e mais 2 carreiras. Então, na próxima carreira, eu vou ficar com 7 pontos altos aqui. Na curva, né? Na parte oval. E na outra carreira, eu vou ficar com 8 pontos altos. E aí, eu volto com vocês, porque aí vai ter uma mudança aqui na minha peça, tá bom? Voltei aqui, pessoal, fiz aquela carreira da troca de cor, do jeito que eu orientei vocês. E vocês reparem que aqui, olha, na lateral, a gente fica sempre com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui na parte oval, a cada carreira vai aumentando um ponto. A gente pula sempre o primeiro, né? Então, aqui eu iniciei, olha, com 4, depois fui para 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos e 8 pontos. E sempre separado por 2 correntinhas, pulando sempre o primeiro aqui. Então, eu fiz as minhas 3 carreiras do jeito que eu falei para vocês. E agora, vamos continuar aqui com essa cor ainda. Vou fechar aqui, olha, a minha terceira carreira. Já fiz as 2 correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntinhas. E aqui no intervalo de 2 correntinhas, também vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu vou fazer
mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim. Novamente, 1 a 2 correntinhas, próximo intervalo de correntinhas, 3 pontos altos. Aqui a gente está na parte reta do tapete, onde vamos ficar com 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço de correntinha e novamente faço um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, próximo intervalo de correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas novamente, próximo espaço de 2 correntinhas, outro bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, próximo intervalo de 2 correntinhas, outro bloquinho de 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Então, ficamos novamente, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegamos aqui na parte oval. Agora aqui vai ter... vai começar aqui fazer o alongamento da nossa base. Vamos alongar essa base. Então, eu venho aqui e faço, olha, 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto da base, olha, aonde tá formando as pizzas. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto. E aqui no segundo ponto, deixa eu virar assim para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha, pulo o primeiro, laço meu fio, venho no segundo ponto e aqui eu faço um ponto alto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu formei um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um no segundo ponto aqui, olha que eu pulei o primeiro, e 2 no próximo ponto. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular um ponto da base, vou vir no próximo um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Formando novamente um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto da base, venho no próximo ponto, olha, que é o último ponto aqui da pizza, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou no intervalo de 2 correntinhas e vou fazer aqui, olha, 2 pontos altos. Deixa eu tirar os fiozinhos aqui do arremate, olha, tá caminhando junto aqui com o meu fio. Pronto. Vou fazer 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. E aqui eu fiquei com um bloquinho, olha, de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, pulo novamente aqui o primeiro ponto dessa outra pizza e no segundo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente. Vou fazer bem devagar para vocês entenderem como é a distribuição desses bloquinhos aqui. Pulo um ponto da base, próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Enroscou aqui, deixa eu fazer o ponto novamente, olha. Desse jeito, ficamos com outro bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, pulo mais um ponto da base. Olha, cheguei aqui no último ponto da pizza, né? Aqui eu introduzo minha agulha, faço um ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer essa parte oval inteira com vocês, para depois vocês conseguirem fazer a outra. 2 correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto da pizza aqui. No segundo ponto, faço um ponto alto.
No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Pulo um ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. E no ponto alto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 pontos altos juntos, olha só. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. Cheguei no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Pra gente formar o bloquinho, né, de 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Pulo o primeiro ponto da pizza. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto da base. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente. Pulo um ponto da base, venho no próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos, formando assim um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas novamente, cheguei na última pizza. Pulo o primeiro ponto da base, próximo ponto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto. E no ponto alto seguinte, eu faço 2 pontos altos no intervalo, no mesmo ponto de base, né? E 2 correntinhas novamente. Cheguei no último ponto da pizza, um ponto alto. Venho aqui no intervalo aqui, olha, de 2 correntinhas, e aqui também eu faço 2 pontos altos, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Então a minha curva será toda assim. Do jeito que eu ensinei aqui para vocês, vai ser aqui nessa outra curva também. E do jeito que eu ensinei aqui, olha, aqui também vai ser bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então eu vou fazer o meu aqui até chegar aqui onde eu iniciei, faço de vocês aí e eu volto, porque aí a gente vai fazer a troca de cor. Voltei aqui, pessoal, e olha só, do jeito que eu orientei vocês fazer aqui na lateral e também na parte oval, eu fiz, olha, nessa outra lateral e também nessa parte oval, a distribuição dos bloquinhos, olha, do jeito que eu orientei vocês. E vamos lá fechar a carreira, né? Vamos fechar a nossa carreira, porque aqui eu vou fazer a troca de cor. Porém, se vocês estiverem trabalhando com cor única, né? Barbante de uma cor só, não precisa estar cortando o fio. Aqui eu vou introduzir a minha agulha, puxar a laçada e fazer um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio porque eu vou fazer a troca de cor. Então, corto aqui o meu fio. Eu vou introduzir a minha agulha, olha, de trás para frente nessa próxima argolinha. E aqui eu vou puxar essa laçadinha, porque aí eu já deixo o meu fio lá atrás para depois estar arrematando. Aqui eu fecho, olha. Puxo a laçada aqui e fecho o meu ponto. Assim, ó, olha, pessoal, eu já vou fazendo o meu tapete e arrematando, né? Já deixo tudo arrematado, porque quando eu terminar a minha peça, ela já está toda arrematada. Mas vamos lá, agora eu vou iniciar novamente com o fio cru. Eu vou fazer uma carreira, apenas uma carreira no fio cru. E nessa carreira aqui, eu posso pegar em qualquer espaço. Não tem aqui um lugar certo. Porém, eu vou pegar aqui, olha, nesse primeiro motivo aqui, olha, da parte oval, eu vou amarrar o meu fio aqui. Vou amarrar do jeitinho que eu já orientei vocês. E aqui eu vou fazer, olha, 3 correntinhas
que corresponde a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos no mesmo intervalo de 2 correntinhas, ficando assim com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo, vou para o próximo intervalo de 2 correntinhas e aqui também eu vou fazer 3 pontos altos. Então eu vou seguindo assim, fazendo 3 pontos altos separados por 2 correntinhas até chegar na parte oval. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, com vocês. Olha só, tô fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, porém aqui na parte oval também será 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então essa carreira inteira vai ser assim. Mas eu só voltei aqui para tirar a dúvida, principalmente das meninas iniciantes, né? Então eu continuo aqui, olha, fazendo 2 correntinhas e 3 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. E eu vou seguir dessa forma por toda a minha carreira. Olha só, 2 correntinhas, vou no intervalo de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas novamente, vou no próximo intervalo de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, e assim eu vou seguir por toda a minha carreira. Então eu vou fazer essa carreira inteira aqui, e aí quando eu for fechar a carreira eu volto com vocês. Eu só voltei aqui para explicar que na parte oval também 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Voltei aqui, pessoal, olha, fiz toda a minha carreira com um bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas na parte reta e também na parte oval, e ficou dessa forma. E eu fiquei aqui com 42 bloquinhos. Então, se vocês estiverem seguindo passo a passo do jeito que eu orientei, vocês vão ficar aqui com 42 bloquinhos. E aqui, olha, eu vou vir no primeiro ponto aqui, olha, desse primeiro bloquinho, e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cor. Se vocês estiverem trabalhando com uma cor só, não precisa cortar o fio. Aí é só caminhar aqui por entre os outros pontos com ponto baixíssimo, até chegar no próximo intervalo de correntinha. No meu caso, eu cortei o fio porque eu vou fazer a troca de cor. Ó, introduz a agulha de trás para frente, puxa essa laçadinha lá para trás. E aqui eu fecho a minha carreira. Agora nós vamos voltar com a cor camurça. E vamos trabalhar com essa cor até o final. Depois vamos fazer a troca de cor para fazer o acabamento. Então, vou pegar aqui o meu fio camurça. Pode ser, pessoal, em qualquer um desses intervalos de correntinha. Eu vou colocar aqui no mesmo sentido aqui que eu terminei a carreira anterior, né? Para ficar mais fácil para fazer o arremate depois. Mas pode colocar em qualquer intervalo de correntinha, não tem uma regra aqui. E aqui eu falo para vocês que se vocês quiserem aumentar o tapete de vocês, esse tapete é muito fácil de aumentar. É só vocês fazerem mais carreiras desses bloquinhos aqui, olha, de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pode fazer 1, 2, 3, quantas carreiras vocês quiserem, que o bico de acabamento vai bater certinho. Então, vamos lá. Vou iniciar a carreira com vocês, lembrando que é o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Olha, já fiz aqui as 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e aqui eu vou fazer novamente 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Fiquei com o meu primeiro bloquinho. Aqui eu faço 2 correntinhas, vou para o espaço seguinte de 2 correntinhas, e aqui também eu vou fazer 3 pontos altos. Eu tô explicando devagarinho, pessoal, para as meninas iniciantes não se perderem aí. Olha aqui, novamente, 2 correntinhas, vou para o próximo intervalo de 2 correntinhas e aqui eu faço 3 pontos altos. Então, eu vou seguir
fazendo assim por toda a minha carreira. Eu vou fazer a minha aqui, vocês façam a de vocês aí. E a gente se encontra aqui, olha, onde eu iniciei, para poder fechar a carreira e iniciar a próxima, ok? Voltei aqui com vocês, pessoal. Fiz toda a minha carreira do jeito que eu expliquei para vocês. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E olha, perceba que a base do meu tapete está retinha. E aqui, se eu quisesse, eu poderia estar fazendo mais carreiras. Porque mesmo que eu aumente mais carreiras, eu vou continuar com 42 bloquinhos, para que o bico dê certo. Esse bico que eu vou fazer, ele é múltiplo de 3. Então, poderia ser 42 bloquinhos, poderia ser 39 e assim por diante, de 3 em 3. Mas enfim, nessa medida que eu fiz aqui, deu 42 bloquinhos. Então, vamos fechar aqui a nossa carreira. Olha só, fiz as 2 correntinhas de separação. Venho aqui no primeiro ponto, aonde eu iniciei, e fecho a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. E agora eu vou caminhar pelos outros pontos aqui com ponto baixíssimo, até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou para o próximo intervalo de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 5 correntinhas. Se a tensão de vocês, de ponto de vocês pedirem 6, pode colocar. Eu estou fazendo 5 na minha tensão de pontos, o meu bico fica retinho. Então, essa carreira será toda assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo intervalo de correntinha e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo intervalo de correntinhas e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo intervalo de correntinha e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, tanto na parte reta quanto na parte oval. Vou fazer a minha aqui e quando eu chegar aqui aonde eu iniciei, eu volto com vocês para fechar essa carreira e iniciarmos a próxima. Voltei aqui, pessoal, fiz as minhas argolinhas de 5 correntinhas, prendendo com um ponto baixo no intervalo de correntinhas. E vou fazer aqui a minha última argolinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, olha, aonde eu iniciei a primeira argolinha, onde eu fiz aquele ponto baixo. Introduzo a minha agulha aqui, olha, e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou para o espaço de correntinhas e faço um ponto baixíssimo. E aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro desse espaço de argolinhas eu vou colocar 9 pontos altos, já contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, já fiz, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Lembrando que as 3 correntinhas iniciais já correspondem a um ponto alto. Então, fiquei com, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na minha tensão de pontos, eu preciso fazer uma correntinha para prender aqui, olha, na próxima argolinha com um ponto baixo. Se a tensão de vocês não pedirem que faça uma correntinha, faça apenas os 9 pontos altos. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo intervalo de argolinha, prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou para o próximo intervalo de argolinha, dessa argolinha
de 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 9 pontos altos. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Novamente faço uma correntinha, vou no próximo intervalo das 5 correntinhas e prendo com um ponto baixo, e assim vai ficar. 9 pontos altos, uma argolinha de 5 correntinhas. 9 pontos altos novamente, e aqui eu vou fazer novamente 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo intervalo da argolinha de correntinhas e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou na próxima intervalo de argolinha e aqui eu vou fazer novamente 9 pontos altos. Eu vou fazer assim, pessoal, por toda a minha carreira. Lembrando que para bater certinho esse bico, vocês têm que contar de 3 em 3 argolinhas, né? Tipo assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para poder dar certo. Mas se vocês estiverem seguindo passo a passo do jeitinho que eu expliquei, esse bico bate certinho. Independente se vocês colocarem mais carreiras de bloquinhos, o bico vai bater certinho do mesmo jeito. Então, vou fazer aqui, olha, do jeito que eu expliquei aqui pra vocês. E eu volto aqui, olha, pra gente fechar a carreira e iniciar a próxima. Voltei aqui, pessoal, fiz do jeito que eu orientei vocês, né? Só recapitulando. Pra fazer cada motivo desse aqui, eu fiz uma correntinha, 9 pontos altos na argola de 5 correntinhas, uma correntinha novamente, prendo com um ponto baixo na próxima argola e 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, venho na próxima argola, prendo com um ponto baixo. E aqui, olha, eu vou prender aqui, olha, no primeiro ponto aqui com um ponto baixíssimo, que foi onde eu iniciei. E assim eu termino a minha carreira, a primeira carreira aqui do bico. Eu fiquei com 14 desse aqui, pessoal, 14 argolinhas preenchidas com 9 pontos altos. Olha só, fiquei com 14 argolinhas dessa de 9 pontos altos, separados por essas argolinhas de 5 correntinhas. Agora vamos para a próxima carreira. Vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, que correspondem 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, ficando assim. Novamente, uma correntinha, laço o fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui, pessoal, que parece que tá meio torta. Só um minuto. Vamos lá. Uma correntinha, próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto alto de base, outro ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto de base, outro ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto de base, outro ponto alto. Uma correntinha novamente. E no próximo ponto de base, outro ponto alto. Então, serão 9 pontos altos separados por uma correntinha. Na carreira anterior, era apenas 9 pontos altos. Aqui será, permanecerá os 9 pontos altos, porém com um intervalo de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha novamente, vou vir na argolinha aqui, olha, e vou prender com um ponto baixo. Novamente uma correntinha. Isso lembrando que é devido à minha tensão de ponto. Se é de vocês não pedirem que faça essa correntinha aqui, olha, não precisa. Laço o fio e vou para o próximo motivo aqui do meu bico.
E novamente aqui eu vou fazer 9 pontos altos separados por uma correntinha de intervalo, olha só. 2 pontos altos, correntinha. Terceiro ponto alto, mais uma correntinha. O quarto ponto alto, mais uma correntinha de separação. O quinto ponto alto, mais uma correntinha de separação. O sexto ponto alto, mais uma correntinha de separação. Sétimo ponto alto e mais... Eita, escapou aqui. Pera aí, pessoal. Vamos refazer esse ponto aqui. Mais uma correntinha de separação. Então, é isso. Nós vamos fazer dessa forma. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. E assim por diante, por todo a nossa volta, né? Eu vou fazer aqui, pessoal, o meu, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já fiz a minha correntinha aqui, olha. Venho aqui no intervalo de argolinha e prendo com um ponto baixo. Novamente uma correntinha para ir para o próximo motivo. E assim eu vou fazer por toda a minha carreira, olha só. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando eu chegar aqui, olha, pra gente encerrar essa carreira e iniciar a próxima, que vai ser a carreira dos picôs. Voltei aqui com vocês, olha, já fiz o meu último motivo de 9 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer aqui a minha última correntinha para pular para a argolinha aqui, olha, com um ponto baixo, vou prender, vou fazer outra correntinha e vou vir aqui onde eu iniciei, olha, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos dar início ao acabamento do nosso tapete. Vou dar uma correntinha aqui, olha, dessa forma. E eu quero mostrar para vocês aqui, olha, que o meu tapete tá retinho, olha. Eu fazendo dessa forma, ele fica retinho. Olha aí para vocês verem. Tanto na lateral, quanto na parte oval. O meu tapete fica retinho. E agora, pessoal, vamos dar início ao acabamento do nosso tapete. Vou voltar aqui com o meu fio cru. Vou pegar o meu fio cru. Vou vir aqui, olha, nesse primeiro intervalo, onde eu fiz a correntinha para começar os 9 pontos altos. Então, vou prender o meu fio aqui. Vou prender o meu fio aqui. E eu já vou trazendo esse fio pra cá, pra ele não ficar solto ali, atrapalhando o crochetar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, olha, já fazendo parte aqui, olha, dos 9 pontos, né? Vou para o próximo espaço e aqui também eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou subir 1 a 2 correntinhas. Eu faço o meu picô apenas com 2 correntinhas. Se vocês quiserem fazer com 3 correntinhas, fique à vontade. Eu só pego nessa argolinha da frente aqui, olha. Eu introduzo a agulha, puxo a laçada e prendo aqui, olha, para formar o meu picô. Vou no espaço seguinte de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Novamente subo 1 a 2 correntinhas, venho nessa argolinha da frente, introduzo a agulha, laço o fio lá, puxo o fio e prendo aqui, olha, formando o meu picô. Vou no intervalo aqui de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Novamente 1 a 2 correntinhas, introduzo a agulha apenas nessa argolinha aqui da frente, puxo o fio e puxo aqui, olha, para formar o meu picô. Vou no próximo intervalo de correntinha e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, olha, 2 correntinhas, faço o meu picô, vou no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo, 2 correntinhas novamente, faço o meu picô. Vou no próximo intervalo de correntinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas novamente, faço o meu picô.
Vou no próximo intervalo de uma correntinha, prendo com um ponto baixo, 2 correntinhas novamente, faço o meu picô, vou no próximo intervalo de correntinha e prendo com um ponto baixo. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Sobrou esse intervalo aqui, olha, que foi onde eu fiz a correntinha para poder prender com um ponto baixo. Aqui eu vou fazer apenas um ponto baixo. Vou no próximo intervalo, olha, aqui, olha, antes de começar os 9 pontos altos, e aqui também eu vou prender com um ponto baixo. Caminho para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, e aqui eu inicio novamente fazendo os meus picôs de 2 correntinhas, prendendo com um ponto baixo no próximo intervalo de correntinha. Eu vou fazer dessa forma, pessoal, por toda a minha carreira. Eu vou ficar com 7 picôs em cada motivo do bico. 2 correntinhas, prendo com um ponto baixo. Novamente faço 2 correntinhas, fecho o meu picô e prendo com um ponto baixo no intervalo de correntinha. Novamente 2 correntinhas, fecho o meu picô e prendo com um ponto baixo no intervalo de correntinha. 2 correntinhas novamente, fecho o meu picô e prendo com um ponto baixo no intervalo de correntinha. 2 correntinhas novamente, fecho o meu picô e prendo com um ponto baixo no intervalo de uma correntinha. E novamente fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Venho no próximo intervalinho, um ponto baixo. Pulo para o próximo intervalo, outro ponto baixo. Venho no intervalo seguinte, que já faz parte aqui, olha, dos pontos altos. Prendo um ponto baixo e subo o meu picô de 2 correntinhas. E assim eu vou fazendo por toda a minha volta. Eu vou fazer o meu aqui, façam o de vocês aí. E chegando aqui, eu volto pra gente terminar a nossa peça, tá bom, pessoal? Terminar juntinho aqui e tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao tamanho da peça. Voltei aqui com vocês, olha, fiz todo o acabamento do jeito que eu orientei vocês, com os picôs de 2 correntinhas, um ponto baixo no intervalo de correntinha. E cheguei aqui ao final. Vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou introduzir a minha agulha, vou puxar a laçada aqui, olha. Vou prender com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio. E eu vou introduzir a agulha de trás para frente e vou puxar essa laçadinha lá para trás. E aqui eu vou prender o meu fio, dessa forma. E olha só, o bom da gente já ir arrematando a nossa peça. Agora eu só tenho esses 2 fiozinhos do final aqui para poder estar arrematando. Olha, a minha peça está toda arrematada. Aqui é a parte do avesso do meu tapete. Está toda arrematada, só tem mesmo esses 2 fiozinhos aqui que eu vou estar fazendo o arremate. E a minha peça ficou assim, olha, joga e lacra. E era esse o resultado que eu queria para os meus tapetinhos de R$25. Lembrando, pessoal, que eu tô tendo encomenda de jogos, então não me custa nada fazer a tampinha do vaso. E aí o jogo de banheiro fica R$75 cada peça. E olha que lindo que ficou o meu tapete. Eu espero que vocês façam através do meu passo a passo, que vocês vendam muito esse tapetinho, porque é um tapete muito rápido de fazer, meus amores. E eu vou tirar a câmera aqui agora, o celular do tripé, e vou estar mostrando as outras opções que eu fiz aqui de cores para vocês também. Lembrando que os que eu vou estar mostrando aqui no passo a passo, eu gravei o vlog que vai estar no decorrer da semana. Eu vou estar subindo o vlog para o canal aí para vocês. Mas é isso, olha só. Eu só vou agora medir aqui, para ver quanto que ficou medindo o meu tapete. Lembrando que foi feito no fio 8, né? Então, se vocês fizerem no fio 6, vai ter sim uma diferença aí. E olha aqui, ó, de picô a picô, o meu tapete ficou com 70, olha só, 70
e 3 centímetros, para ser mais exato, 72 centímetros, né? Então, ficou aí uma medida maravilhosa, pessoal. Eu agora vou tirar o celular do tripé e vou colocar as outras opções de cores que eu fiz aqui para vocês. Então, é isso, meus amores. Muito obrigado para quem assistiu a videoaula. Espero que vocês façam e vendam muito. Um grande beijo a todos e fiquem agora com as outras opções de cores. Tchau, tchau!